As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Debate Melodia. Para um planeta de audiência, bom dia! A partir de agora começa o nosso debate. O Debate Melodia nesta quarta-feira, neste dia 25 de fevereiro de 2015. Muito bom saber que você está ligado aqui com a gente, tá bom? A partir de agora, 33250097, você online, site da Melodia, melodia.com.br. Você curtindo a nossa página no Facebook, Melodia 97. E seguindo a Melodia no Twitter, na @Rádio Melodia, participando com a gente. Pesquisa do dia. Olha a nossa pesquisa perguntando: a entrega do dízimo é obrigatória ou voluntária? Na sua opinião, hein? Pois é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. É o destaque do nosso debate que começa agora. Bom, o time já está escalado. Pastor Eli Alves de Souza, da Igreja Batista Nova Filadélfia, em Vilar dos Teles, em São João de Meriti. O pastor Pedrão, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca. O pastor Walter Miranda, do Ministério da Obra da Restauração de Tudo, em São Gonçalo. E também o pastor Humberto Sequeira, presidente da Convenção Batista Nacional no estado do Rio de Janeiro e pastor da Igreja Batista Monte Hermon, em Teresópolis. Vamos começar então esse nosso debate orando. O pastor Walter Miranda vai estar orando então, abrindo esse nosso debate. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos ao Senhor por mais este dia que Tu nos dás e a oportunidade de estarmos aqui na Melodia, no estúdio, para participarmos deste programa Debate. Abençoa o Teu servo, o ministro, pastor Eliel, conduzindo esse debate, a nós pastores, dá-nos uma palavra de sabedoria, de esclarecimento, baseados na orientação do Espírito, na Tua palavra. Abençoa toda a audiência da Melodia e continua conosco para sempre, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Debate Melodia. Pois é, vamos então ao nosso debate de hoje. Vamos a mais um desafio de um tema que não sai de pauta nunca. A gente vai, caminha um pouco, mas tem que voltar, porque tantas dúvidas se acumulam em torno dessa questão da entrega do dízimo, da questão se é obrigatória, se é voluntário. E aí há um peso muito grande e já existe uma corrente, aliás, muito grande no Brasil, condicionando até mesmo a não entrega disso à salvação, e essa corrente se estende e cresce muito já no Brasil, e que a não entrega já implica já nessa questão, pela questão do ladrão, porque a Bíblia vai dizer que ladrão não herda o reino, e o texto vai dizer que aquele que rouba, né? Os roubadores também ficarão de fora. Então há uma complexidade muito grande nisso tudo. E a gente vai para o nosso debate, a gente vai para o nosso desafio. Pastor Humberto Sequeira, bom demais estando conosco. Bom dia. Bom dia, meu mano querido, amado, respeitado, admirado. Bom dia aos queridos amados debatedores. Bom demais estar com esses homens de Deus. Primeiro pela companhia, pelo carinho que nos une aqui. E segundo porque eu vou aprender um pouco também nessa manhã, não é? Aos nossos ouvintes que nos dão o privilégio e a honra de nos ouvirem nessa manhã. É um tema, pastor Eliel do Carmo, como sempre, fantástico, que a Melodia propõe. Confesso que difícil. Eu vinha cocheando entre dois pensamentos. Posso começar de um jeito e terminar de outro, não é? Mas quero emitir minha opinião aqui, não é? Até de maneira categórica e objetiva. Eu quero usar um texto, pastor Eliel, para balizar a minha primeira participação, e vou usar o texto de 2 Coríntios, capítulo 9. Eu não vou ler o versículo 6, eu vou ler só o 7 e o 8, e aí me perdoe o ouvinte pela questão do contexto, mas o 6 vai entrar naquilo que a gente sempre gosta de usar no momento de oferta. Mas quero usar o 7 e 8, que vai dar uma ideia para a gente legal, uma direção bíblica do que eu vou dizer, e vai balizar a minha opinião. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por constrangimento, porque Deus ama ao que dá com alegria.
E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. É importante esclarecer que quando se diz respeito à parte de dízimo e oferta na igreja, dízimo mais propriamente dito, a pessoa pensa que o que vai vir, a consequência para a vida dele é só na parte financeira. O texto é claro em mostrar que não. Na realidade, engloba toda a vida da pessoa, a fidelidade, a obediência. Aí, pastor Eliel, assim, sendo bem objetivo, eu queria dar minha opinião dizendo o seguinte: eu não entendo que seja obrigatório. Eu entendo que seja voluntário. Agora, tem que se perceber uma transição nessa história toda. É uma transição, não é? Eu costumo dizer que o dízimo vai transigir entre o primeiro e o segundo testamento. Ora, no primeiro testamento, na época da lei, ele servia como obrigação. Por quê? O dízimo era para os levitas. Eles não tinham direito à herança, então servia para os levitas, que tinham que ter a sua subsistência. E eles cuidavam do templo, de todo o serviço do templo. Diferente de hoje, que acha que o levita é só quem toca, quem trabalha na área da música. No Antigo Testamento, o levita cuidava de todo o templo. Assim, desde a época do deserto, já foi estabelecido isso, como arrumação do templo, preparação, deslocamento, etc. Essas coisas todas. Então, era obrigatório. Daí o tão famoso, celebrado, famigerado texto de Malaquias 3, 10, 11. Não é? Então era uma questão de obrigatoriedade por uma questão de lei, de obediência. Ele vai transigir para o Novo Testamento, para a época da graça. Não é isso? A partir da graça, já nós, embora tenhamos que observar algumas leis, que eu sempre digo isso aqui, as leis que dizem respeito ao contexto moral, espiritual, à santidade de Deus, e temos que ter cuidado com a adequação de outras leis. Eu penso que na transição de Antigo para Novo Testamento, primeiro para Segundo Testamento, o dízimo é algo pela graça, como tudo, através do amor. Por isso Paulo vai dizer, contribua com amor. Eu tenho dificuldade com alegria, me perdoe. Eu tenho dificuldade em entender alguém que vai fazer uma coisa obrigado com alegria. Ele tem que fazer por amor. Ele tem que fazer voluntariamente. Por isso Paulo diz, ninguém contribua por constrangimento ou com tristeza. Eu não vou usar a tristeza aqui agora para dar mais oportunidade aos outros, mas vou usar o constrangimento. Hoje eu tenho a impressão que usam o dízimo muito mais para constranger as pessoas a fazê-lo, inclusive usando isso aí que você falou, com relação à salvação, do que a pessoa fazendo com alegria. Eu estou usando agora na igreja, nos últimos cultos, a seguinte orientação: eu não faço a parte de dízimos e ofertas aqui porque a igreja está precisando pagar a conta, porque nós estamos desesperados. Eu sempre digo isso. A obra é do Senhor, quem sustenta a igreja é Deus. É uma oportunidade que você está tendo de ser abençoado. Aí eu posso recorrer ao versículo 6 do texto que eu acabei de ler aqui, 2 Coríntios 9. Aquele que semeia pouco, vai colher pouco. É uma oportunidade que a pessoa tem de contribuir com o reino de Deus e de ser abençoada. E segundo, quando nós entregamos o dízimo, quando nós contribuímos com o dízimo, nós estamos simplesmente devolvendo parte daquilo que Deus tem nos dado. Todas as pessoas que servem a Deus entendem que tudo que ela tem foi dada por Deus. Eu tenho 100%, eu devolvo 10%. Alguém já disse que nós vivemos desses 10% e não do 90% que sobra não, porque é a nossa fidelidade nos 10% que vai trazer a nossa subsistência. Dízimo é uma questão de amor ao reino de Deus, a Deus, de obediência à palavra, de fidelidade e, acima de tudo, de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Pastor Pedrão, bom demais tê-lo aqui, querido, bom dia. Bom dia, Eliel, o prazer é meu. Eu compactuo com a palavra do pastor Humberto, né? E a gente tem sempre o hábito de ler o texto fora do contexto e utilizá-lo como pretexto. Então, hoje, até em função da estrutura, o dízimo ele é dado à igreja para a manutenção das necessidades da igreja e os investimentos, né? Então, às vezes é o ar-condicionado, é isso, é aquilo, etc. No Antigo Testamento, que a gente vê que o dízimo é a mais nobre expressão da gratidão a Deus, porque na cultura hebreia, judaica, eles entendem que tudo vem de Deus. Tudo, quando chove é bênção de Deus, quando não chove Deus está retendo. Então eles têm essa consciência. É tão sério, eu tive lá agora em janeiro, que o cara disse assim, vocês na refeição, vocês comem por prazer. A refeição pra gente é um culto. É um culto. Ter o que comer é um culto de adoração a Deus. Então, isso é a questão cultural. Então, eles têm essa conotação. Então, como bem explicado, a tribo de Levi não herdou a terra.
Então era entregue o dízimo para a subsistência deles, né? Mas sempre assim, o dízimo era entregue ao Senhor, mas para a subsistência. Se nós formos pegar o Antigo Testamento, a oferta, o dízimo tem que ser entregue na mão do pastor. Se for partir dessa premissa, né? Então, quem são os levitas? Acontece que nós vivemos hoje uma era da teologia absurda, uma teologia que não tem base em canto nenhum de nada. Nem uma... não tem loucura, insanidade, aonde é criado, sim, uma teologia do pavor, uma teologia do pânico, uma teologia do medo. Então, se você não der o seu dízimo, o devorador vai tomar tudo. Se você não fizer isso, a pessoa vai pegar. Então, as pessoas hoje têm medo. Então, não pode no lugar que tem medo. E esse não é o relacionamento que nós devemos ter com Deus. Então, aquele que ama a Deus obedece. E quando obedece, ele entende que o reino de Deus precisa de subsistência. Pessoas para irem, pregar o evangelho, anunciar. A igreja evangélica não recebe subvenção do governo, diferente da igreja católica. Qualquer condomínio construído, por exemplo, aqui na Barra da Tijuca, obrigatoriamente a construtora precisa fazer uma praça, uma escola pública e uma igreja. E os terrenos dessas igrejas são doados para a igreja católica. Todos eles. Então o Colégio Santo Agostinho foi doado, o Colégio Marista no Cidade Jardim foi doado. E aí o senhor, para comprar um terreno, depende da oferta dos irmãos da igreja. Então essa é a diferença. Então a gente precisa, sim, do amor, mas pautado naquilo que Deus ama, aquele que dá com alegria. Dízimo, eu detesto o termo de pessoas que usam assim, não, tem que pagar o dízimo. Falei, pagar o quê, rapaz? Você paga carnê da Casa Bahia, paga consórcio de carro, prestação de carro. Dízimo você não paga, você devolve. Então, essa deturpação, é só ligar a televisão que você vai ouvir tudo na contramão do que a gente está falando aqui, viu, ouvinte? É tudo na contramão, que o dízimo não sei o que, se não der, isso e aquilo. E a gente está aqui para tentar usar esse canhão chamado Rádio Melodia para poder passar a você uma teologia não saudável, uma teologia bíblica. Pastor Eli Alves de Souza, bom também tê-lo aqui, querido, nesse nosso debate. Bom dia, meu querido. É um prazer grande, né, pastor Eliel? E é muito bom estarmos aqui, sempre nos leva a um crescimento maravilhoso. E estar aqui com os colegas também é bom demais. Pastor Walter, pastor Humberto, pastor Pedrão, é muito bom e nós vamos aprendendo e vamos crescendo. E mais uma vez o tema é extraordinário, porque mexe conosco e mexe com o ouvinte, né? E debaixo da sua vara aí, maestrando tudo, a coisa vai de vento em popa, amém, né? Amém. E, na realidade, pastor Eliel, nós vamos ver que já no tempo de Abraão, quando Abraão ele chega para Melquisedeque, sente de Deus, veja, não é obrigatório. Obrigação quem cobra é o outro lado. Obrigação não é com Deus. Obrigação é do lugar de onde Deus nos tirou. Lá é obrigação. Obrigação é o que tem que ser feito. É forçoso, é imposto, não é? Então é obrigação. Com o Senhor não, é voluntário, é espontâneo. Então envolve essa vontade própria. Você decide se você vai fazer ou não vai fazer. De antemão, a Bíblia vem mostrando que em ser dizimista, você já se coloca em vantagem. Por quê? Porque mediante a sua dedicação, seu amor em abençoar a obra, Deus já de antemão está prometendo bênçãos sobre a sua vida. Lá no princípio, o Senhor, como prometia a bênção? Vou abençoar teus celeiros, vou abençoar teu campo, vou abençoar tua casa, vou abençoar tua lavoura. Deuteronômio vem cheio de bênçãos, né? Cheio, mas como? Ouvindo a direção do Senhor. Ora, se era preciso ouvir, então era preciso a pessoa tomar a decisão. Abraão tomou uma decisão espontânea. Olha, ele conhecia Melquisedeque? Não, mas ele chegou lá, sentiu de Deus e deu oferta, deu o dízimo de quê? Daquilo que lhe sobrava? Não, de tudo que ele tinha. Deu dízimo de tudo. Será que hoje a aplicação correta é dar o dízimo de tudo? Depois de 1800 e pouco para cá, com a teologia contemporânea, a maioria dos teólogos da teologia contemporânea vieram se desviar da verdadeira palavra.
vieram torcer a verdade. E o que está se fazendo hoje, muitas lideranças, é agir dentro da igreja como se a igreja fosse uma empresa, fosse um banco, e começa a ensinar coisas estapafúrdias aí. Olha, o dízimo agora é 30%, 10% para o pai, 10% para o filho e 10% para o Espírito Santo. E por que a pessoa fica aí atormentada? Porque se a pessoa não der o dízimo, vai diminuir a receita lá do líder. Então eu preciso do dinheiro, que eu tenho que comprar um ônibus, eu tenho que comprar um jatinho, eu tenho que comprar uma fazenda em Mato Grosso. Então a pessoa começa a ter interesses pessoais nisso aí. Quando o dízimo não é para isso, o dízimo é para o sustento da casa do Senhor. Eu estava meditando nessa pergunta em casa, pastor Eliel, e estava observando uma coisa, não é? Que quem se preocupa e faz uma exegese própria do que a Bíblia fala do texto, é porque ele é totalmente, né, dominado pelo dinheiro, ele não vê condição nenhuma para deixar esse dinheiro na igreja, cultuar, porque concordo com os colegas aqui, dízimo não é pagar, dízimo eu não vejo nem como devolver. Se é uma questão de amor, como disse o pastor Humberto muito bem, e é uma questão de amor, é um despojar, você está cultuando, adorando ao Senhor com seu dízimo. Lá em Números vem dizer que a tribo de Levi era sustentada com os dízimos, e a casa do Senhor era sustentada com os dízimos. Mas os levitas, veja só, cultuavam ao Senhor com o dízimo dos dízimos, ou seja, o dízimo que eles recebiam, eles tiravam o dízimo. Aí eu pergunto, será que os líderes são dizimistas? Ou será que o ser dizimista é só para membresia? E quem quer fazer uma exegese distorcida, como a gente vê na maioria das doutrinas dentro da contemporânea, você vai observar o seguinte: por que ele não é dizimista? Ele ama o Senhor ou ama o dinheiro? Ele é dominado pelo dinheiro. Olha, se ele não consegue ser dizimista, muito menos ele vai conseguir ser ofertante. Por quê? Porque a oferta vem depois do dízimo. Oferta é mexer no que é seu. É você colocar a mão no seu bolso, além de dar o dízimo, você ainda vai dar oferta. Olha, hoje, vamos lá para Davi na eira de Araúna. Quando Araúna reconheceu que era o rei que estava em suas terras, ele disse: espera aí, não, eu não quero te vender, eu quero te dar. Eu quero te dar. Não, mas eu tenho que ter o além, o bezerro. Não, não tem problema, tudo que você precisar eu te dou. Qual foi a resposta de Davi? Espera aí, eu não quero oferecer ao meu Deus aquilo que não tenha me custado nada. O dízimo vem do nosso trabalho, mas quem nos deu o sustento? É aquela palavra que o pastor Pedro colocou bem ali, né, que no Antigo Testamento a bênção era reconhecida pelo Senhor, embora as nações pagãs no tempo de Abraão davam o dízimo. As nações pagãs já praticavam o dízimo. Agora, hoje, né, normalmente, dizimista é mais o meio evangélico e tal. Embora a igreja romana esteja agora querendo aplicar o dízimo, não é? Antigamente era só oferta, quermesse, oferta. Então a gente tem que ter o cuidado de aplicar a palavra. Eu estou querendo bênção de Deus, mas eu não me disponho a nada. Agora, eu quero um salão com ar-condicionado, eu quero um salão com carteiras, com bancada acolchoada, eu quero um bom som, eu quero instrumentos bons na igreja. Mas isso vem proveniente de quê? Da minha fidelidade no dízimo e na oferta. Eu vou abrir frente de trabalho, eu vou evangelizar, vou trazer boa literatura para a igreja. Como? Na boa administração do dízimo e da oferta. Agora, a gente tem que ter cuidado com os atropelos e com a falsa exegese que não tem nada a ver com o que a Bíblia está falando. Pastor Walter Miranda de Oliveira, bom também, querido, tê-lo aqui. Bom dia, meu querido. Bom dia na graça e na paz do Senhor, pastor Eliel, aos colegas aqui, homens de Deus, e a toda a audiência da Melodia. Esse assunto diz, na relação direta com o dinheiro, é um grande problema no meio do povo de Deus, que o dinheiro, ele mexe com o caráter, mexe com a personalidade, com o estado emocional, com o estado espiritual também. Em se tratando de dízimo,
eu vejo, claro, ele faz parte, está implícito da nossa adoração a Deus, a quem nós servimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então eu entendi, e no estudo que sempre todos nós fazemos, né, que é meu dever, é minha responsabilidade, entregar o dízimo que pertence ao Senhor, a 10ª parte. Bom, mas se eu não entregar, ele é meu. Então, se eu não estou entregando aquilo que não é meu, eu estou errado. Eu tenho a obrigação de entregar. Eu acho que é compromisso, é responsabilidade do crente entregar aquilo que não é dele. Agora, existe muita controvérsia nesse campo aí. Entrega, não entrega, a corrente é grande dos que não entregam. Eu vejo no Velho Testamento vindo, foi uma instituição. Não, isso foi Moisés. Deus usando Moisés quanto a nação. Tanto é que Malaquias, o Senhor, ele peitou, confrontou a nação, usando o profeta Malaquias. Em que vós me roubais? E o Senhor respondeu, em que eles estavam roubando. Então era um dever do judeu, da nação, em entregar o dízimo, porque era exigência de Deus. Mas antes mesmo da lei, eu vou dizer o período da graça, ou aliás, todo o período da lei, período da graça também, que a graça estava ali clara para todos nós, Abraão entregou o dízimo. E vem agora, Jesus Cristo falou sobre o dízimo numa repreensão que ele deu ali aos fariseus hipócritas. Tá, ele não disse que não deveria ser entregue o dízimo. Eu vejo na graça, na nova aliança, o dízimo também implícito no compromisso que nós temos na obra do Senhor. Agora, ele precisa ser bem aplicado, né, na obra do Senhor. Esse é o grande problema, não se aplica bem o dízimo. Eu entendo, se a gente fizer uma relação, Paulo falou, Jesus Cristo falou, que o digno é obreiro do seu salário. Os levitas, eles viviam 24 horas fazendo a obra de Deus, lá cuidando das responsabilidades da tenda da congregação. Tá, agora no tempo da graça, os pastores são os homens de Deus, é por isso que eu sou a favor de pastor de tempo integral. Eu acho que o grande problema nesse século também é o pastor de tempo integral, porque a ovelha está querendo o pastor perto dela. A grande realidade é essa. Então, se uma igreja for fiel ao Senhor na entrega dos dízimos, o pastor vai fazer bem a sua obra, a obra de Deus, porque ele vai dedicar-se à obra de Deus, e é isso que Deus quer. Agora, não se pode desviar o dízimo como se faz. Eu não acho que dízimo é para comprar tijolo, dízimo não é para comprar cimento, dízimo não é para construir templo. Nós temos ofertas e oferta alçada que cai nesse tempo de construção. A oferta alçada cai nessa área de construção, como o Senhor mandou trazer ofertas alçadas para construir lá o tabernáculo, a ordem do Senhor. Como Davi fez lá trazendo a contribuição, como está em 2 Crônicas, capítulo 29. Mas o dízimo é para o sustento da obra, para os obreiros fazer a obra do Senhor. Agora, não é correto desviar o dízimo da casa de Deus para comprar cimento, para comprar ferro, isso, aí você vai no campo, você vê o obreiro sofrendo, por quê? Porque o dinheiro é desviado daquilo que deveria o obreiro ser sustentado, que ele está lá fazendo a obra do Senhor. Então, dízimo eu vejo como um compromisso meu, e eu entro até no tempo de uma obrigação, porque, mas é por amor, mas o crente, por amor, ele entrega, ele se vê no compromisso, não, eu tenho o compromisso, eu sou obrigado, não no sentido do obrigado daquele que é coagido, eu digo no obrigado de responsabilidade. Não, eu tenho a responsabilidade de entregar o que não é meu. O dízimo não pertence a mim, eu tenho que entregar. Agora a oferta não, a oferta é voluntária, o crente deve ofertar, e quem dizima, quem oferta é abençoado pelo Senhor. Também não podemos fazer do dízimo a negociata. Não, eu vou contribuir porque Deus vai me dar um carro, eu vou contribuir porque eu vou ter uma mansão. Não se pode fazer do dízimo uma negociata. Entrego o dízimo porque é meu dever. Deus exige. Olha, Deus não exige? Eu acho que a Bíblia é o quê? Se ela é a palavra de Deus, eu como crente, como palavra de Deus, ela tem exigências. Então eu vou entregar o dízimo como exigência de Deus para mim e para a igreja. É uma responsabilidade abençoadora. Pode dar uma, pastor Pedrão? A grande crise que as pessoas vivem é porque algumas pessoas defendem que Jesus não fala de dízimo.
E aí, então, existe essa crise, porque o dízimo é uma coisa do Antigo Testamento. O dízimo é atrelado à lei e não faz parte da graça, né? E aí existe aí essa confusão teológica que é criada no coração das pessoas. Então, obviamente, a gente não recebe subvenção do governo, o Senhor é dono do ouro e dono da prata. Às vezes, no momento de dízimo na igreja, eu sou até indelicado. Eu falo assim, olha, o senhor não precisa do seu dinheiro. O senhor não precisa do seu dinheiro. Deus usa quem Ele quer, já usou várias vezes. Eu falo aqui mais de 10 exemplos de pessoas que não são membros da igreja, que Deus tocou, o cara chegou lá e deu uma oferta maior do que muita gente que está na igreja, que tem condição melhor que o cara. Então, Deus é dono do ouro da prata, Ele não precisa do seu dinheiro, Ele quer dar a você a oportunidade de você expressar o seu amor por Ele, a sua fidelidade. Aí na CB Rio, didaticamente, nós temos envelope com duas cores. O envelope azul e o envelope amarelo. E eu falo, o envelope azul, quando você coloca, você não está dando nada, hein? Você está devolvendo. Você não dá nada. Até aí, zerou. Porque tudo que você tem vem de Deus. É Ele que faz aquele negócio, Ele que fecha aquela porta, Ele que mantém teu emprego, Ele que te manda embora. E eu falei assim, o envelope amarelo, aí é quando você coloca a mão no seu bolso. Aí é uma oferta que você está trazendo ao Senhor. Então, porque as pessoas confundem. E aí vivem nessa questão da oferta, ou do sacrifício. Dízimo não é sacrifício, amigo. Dízimo é um prazer, dízimo é um privilégio. Então as pessoas tratam o dízimo como sacrifício. Ai meu Deus, eu tenho que dar o dízimo, mas a minha conta IPVA, IPTU, não sei o quê. Então a gente vive hoje uma loucura teológica. Louvado seja o nome do Senhor pela Rádio Melodia, que ajuda a esclarecer. Aqui, o Samuel de Caxias, eu acredito que entregar o dízimo não seja uma obrigação, e sim a questão, um ato voluntário. O Jorge Cunha, o dízimo é sim obrigatório, por a palavra de Deus, o Senhor nos manda dar os 10%. A Maria de Alcântara, dizendo, nós que somos cristãos e conhecemos a palavra, sabemos que o dízimo é obrigatório, mas aqueles que não conhecem é voluntário. A Valéria da Taquara, dizendo, acredito que muitas vezes as pessoas dão o dízimo por medo de uma punição no futuro, não por amor ou por entender a sua importância. Eu queria me ater exatamente aqui, porque eu estou com o resultado parcial aqui da pesquisa, dando 57% obrigatório e 43% voluntário. Eu queria bater isso aqui, pastor Humberto Sequeira, para a gente caminhar nesse sentido aqui. Porque a entrega tem satanista que entrega o dízimo. Eu vou falar que o cara está entregando por amor ou por obrigação. O que eles falam lá? Eu não sei. Não é uma prerrogativa de crente isso. Eu conheço um monte de gente que nunca foi à igreja, mas ele faz questão de entregar o dízimo. A gente que é pastor de igreja sabe disso. Então, isso aqui é uma questão de coração. Ou seja, de entender exatamente a generosidade, primeiro de Deus, que acabou me atingindo, porque se eu tenho alguma coisa, é primeiro porque eu estou vivo. E a vida pertence a Ele. Como é que é isso? É esse entendimento, pastor Humberto? Perfeito, é esse o entendimento. É preciso a gente raciocinar um pouco e assim, não correr o risco de ser conveniente aquilo que eu quero que seja, mas aquilo que a gente interpreta biblicamente, eu respeito a opinião de todos, para entender o seguinte, existe uma questão de orientação, não é? Existe uma questão de orientação, de instrução, que Deus sempre vai dar, de ensinamento. Não há como eu não fazer uma transição de Antigo para Novo Testamento. Isso é uma coisa descabida. É descabido, é um momento diferente, é um momento de construção de um povo, é um momento de ensinar um povo algo que eles não conheciam. Eu não posso usar a mesma coisa, por isso que eu tentei usar um termo aqui, que eu confesso aqui humildemente, eu fui até buscar o significado dele para ver se ele era oportuno. Transigir. Eu preciso transigir entre uma coisa e outra, eu não posso achar que é tudo uma coisa, isso é um absurdo teológico. E aí eu vou na esteira do seu pensamento dizer o seguinte, isso aqui é a maior prova de que com Deus é com amor e não por obrigação? No princípio da criação, Adão e Eva. Deus não poderia falar assim, estou dizendo, vocês estão obrigados a não tocar ali, se tocar, o que Deus fez? Não toca. Mas não estava lá para tocar? Eles não tinham o direito de tocar no fruto lá, da árvore da ciência do bem e do mal? Tudo com Deus tem que ser por amor. Então eu entendo que a questão... Eu não tenho medo de dizer isso. Eu até comecei aqui com uma postura, pode ser que no final eu mude, alguém vai me convencer do contrário. Não me convenceram. Para mim não é uma obrigação, é um compromisso. É um compromisso que eu tenho com Deus. E que eu faço por amor. Que eu faço com alegria. Eu tenho prazer de obedecer a Deus. Olha aqui o que disse pastor. Olha o que disse pastor Eli. Que é a mesma coisa que eu falo na minha igreja. Eu uso esse termo e vou continuar usando. Você está devolvendo. Porque não há problema nenhum. Se foi ele que me deu e eu dou de volta, eu estou devolvendo. Como tudo na vida.
Como tudo na vida. Eu não tenho vida. Deus não me deu a vida. Quando eu adoro a Ele, quando eu bato palma, quando eu glorifico, eu estou fazendo o quê? Devolvendo a Ele vida que Ele me deu. Agora, pastor Eli falou um negócio aqui fantástico, e eu falo lá na igreja, momento de oferta e dízimo é momento de culto. Como é que eu vou cultuar obrigado? Ah, eu vou cultuar porque eu sou obrigado. Não é, eu dou por prazer, com alegria. Então eu vou continuar na mesma posição e até na esteira do que você disse aí do teu raciocínio. Qualquer pessoa pode entregar o dízimo. É obrigado? Não. A pessoa que não é evangélica, que não é crente, entra lá. E tem gente na minha igreja assim, que ainda não se batizou, mas que vai à igreja e que é dizimista fiel. Ela é obrigada? Ainda mais na minha igreja, é que nem obrigado mesmo. E eu vou dizer outro negócio aqui, que é aí que vai mesmo cair a casa, que vão falar, mas que absurdo. Eu não olho lista de dizimista da minha igreja. Eu não olho, porque o cara fica assim, fulano entregou bem. Não olho, oriento os obreiros, as pessoas que trabalham, os oficiais da igreja, mas não fico vasculhando. Sabe por quê? Se eu vasculhar o dízimo dele, eu tenho que vasculhar o resto também. Olha o que Paulo vai dizer aos Gálatas, irmão, se você se circuncidar, você vai ser obrigado a cumprir todo o resto da lei. Então a questão é a seguinte, se eu tomar conta do dízimo dele, eu tenho que tomar conta da casa dele, dentro da casa dele também. Por que eu vou cuidar só do dízimo? Ah, quer dizer então que eu me preocupo se o obreiro dá o dízimo, mas não me preocupo com o trabalho dele, com o que ele faz fora do trabalho dele, o que ele faz fora da igreja? Então assim, é por amor, é por compromisso. É um compromisso? É. A pessoa tem que ter o compromisso? Tem, mas não por obrigação. Aonde que a igreja, ou aonde que Deus obriga alguém a fazer alguma coisa, amigo? Desde o início foi por amor, a obediência foi por amor. A gente vai para o intervalo e volta rapidinho com a segunda parte do nosso debate nesta quarta-feira, 11h34. Estamos apresentando Debate Melodia. Pois é, já de volta com a segunda parte do nosso debate nesta quarta-feira, discutindo a entrega do dízimo. É obrigatório ou voluntária, na sua opinião, hein? Discutindo esse assunto com o pastor Pedrão, com o pastor Walter Miranda, pastor Humberto Siqueira e também com o pastor Eli Alves de Souza, bombando aqui na web, como diz o outro. Muita gente participando aqui, e que é muito importante. Esse é um assunto muito controverso há muito tempo. Eu abri o debate hoje falando que esse é um assunto que não sai de pauta. E aí a gente vai caminhando a cada dia. Cada dia também vem surgindo aí novas ideias. Com relação a isso, a Flávia da Penha acha que deve ser voluntária, pois as coisas para Deus são diferentes. Tudo deve ser feito com amor e prazer. O Alan de Almas dizendo, dízimo é de Deus, então eu acredito que o que não é meu, eu tenho obrigação de devolver. A Ana de Três Rios, eu entendo que é uma obrigação do cristão, é obediência, e quem ganha somos nós, é melhor obedecer do que sacrificar. Agora, em caso de oferta, eu digo que é voluntária, que é do coração. Pastor Eli, nós estamos discutindo aqui, que perpassa essa questão aí da obrigação, e aí já foi até tocado nisso, eu queria só voltar e bater nessa tecla. Primeiro, o medo é a primeira coisa. A gente nunca, ou dificilmente, a gente ouve uma explanação da questão do dízimo, que ele é bênção pela minha fidelidade, pela minha generosidade, de que o Senhor vai abrir as janelas dos céus. É sempre que o gafanhoto vai me detonar. O gafanhoto vai pegar a minha família, vai me arrebentar na esquina. A primeira esquina que tiver, eu já vou tomar na traulitada. Isso não pode ser voluntário, porque se entrega há uma coerção nesse sentido. Como é que é isso, pastor Elias? Primeira coisa, pastor Eliel, que há pessoas que fazem uma exegese do texto para manipulação. Manipular, conduzir, envolver as pessoas. Então tem pessoas que parece que não estudaram e fizeram um curso teológico. Fizeram um curso para aprender a pedir. E se bobear, o outro que está ouvindo tira até a roupa do corpo para dar. Então as pessoas, elas são envolvidas. E outra coisa errada é que a pessoa é ensinada a brigar com Deus, a fazer propósito com Deus, a provocar Deus e etc. E vai por esse caminho. Quando a palavra, desde o princípio, desde o Antigo Testamento, já vem mostrando o propósito de Deus em abençoar. E a primeira coisa que você observa, Deus não manda, orienta a pessoa, não é,
a cultuar com seu dízimo a sua oferta, sem de antemão abençoar a pessoa. No capítulo 16 de Deuteronômio, no verso 16, diz: não aparecerá vazio perante o Senhor. Olha, não aparecerá vazio. Mas como é que a pessoa não vai aparecer vazia diante do Senhor? Aí no verso 17 diz: Deus conduz conforme a bênção que o Senhor te tiver dado. Então Deus fala para não aparecer vazio. Mas quem está suprindo a pessoa? É o Senhor. E agora, considerando aquilo que Deus fez, é o princípio, em amor, então nada em amor é pesado. A palavra amor foi a tônica que o pastor Humberto usou na primeira palavra, né? E lá em 2 Coríntios 8, no verso 7, vem justamente falar isso: cada um cultue ao Senhor, né, segundo o propósito que está no seu coração, em amor. Se você faz em amor, você faz a doação do que você tem no seu coração. Então deixou de ser obrigação. Se você faz em amor, você não ama. Não tem como você amar a outra pessoa obrigado. Amor é espontaneidade, é entrega. Então o dízimo é uma entrega, é uma adoração ao Senhor. E outra coisa, o Senhor não pede que ofertemos mais do que nós podemos dar. Então está na contramão da falsa teologia de hoje aí, da bênção da prosperidade. Dá tudo porque o Senhor vai te dar em dobro. Espera aí, o Senhor não é caderneta de poupança aí, nessa história toda aí. Nem caderneta de poupança está lucrando aí. Então não é assim. Ser dizimista é você cultuar ao Senhor e você não está procurando em Deus ou cobrando de Deus alguma coisa. Infelizmente, tem alguns líderes que quando o pastor ensina a verdade, esse pastor é chamado de burro. Então hoje você ser fiel à palavra e fazer uma exegese correta do texto e ensinar à igreja o que realmente é, então você é um líder obtuso. Aonde está escrito isso na Bíblia? Agora, quem sustenta a obra é o Senhor. Então, cultuar com seu dízimo a sua oferta é doar. Doar. E doar é uma resposta natural de amor. Você não vai colocar a sua mão no bolso, como estava dizendo o pastor Pedro, se você não amar, se você não vê Deus naquela obra, se Deus não tocar em você. Eu tive uma experiência uns 2 meses atrás na igreja, que a gente estava numa luta lá. Eu estou aqui com o tesoureiro, aqui com o Ney, estávamos numa luta. Eu falei: Ney, está difícil pagar telhado, fazer isso, fazer aquilo. Eu nunca fiz campanha. Agora, quer saber a obra que a igreja está fazendo? Vai lá ver. Vai lá ver, que já vai ser um testemunho de fé a construção que está sendo feita. Eu nunca fiz campanha dentro da igreja. Nunca Deus me falou, nunca levei fatura para frente da igreja dizendo: irmãos, precisamos levantar uma oferta de amor aqui para pagar essa fatura. Nunca fiz isso e Deus nunca deixou faltar. E num culto lá que a gente estava no mês lá um tanto quanto apertado, chegou uma irmã lá, que se você me perguntar o nome dela, hoje eu não sei. Nunca vi aquela irmã na igreja. E ela deu uma oferta que acabou, pagou a folha dos funcionários, pagou tudo, resolveu o problema naquele mês. E nunca mais vi aquela irmã. Então Deus supre. Você não precisa estar fazendo artimanha e apresentando à igreja uma coisa que não é a realidade, ensinando as pessoas numa doutrina, como você disse aí, de medo, de terror, que isso não é bíblico. O que Deus tem é promessa. Às vezes a pessoa já cortou da Bíblia Malaquias 3:10, né? Porque o Senhor diz: porque me roubais? Aí o cara, cortou e jogou a bola, não quero saber disso. Aí perde a bênção do 11. Quando o Senhor diz assim: por amor a vós, eu repreenderei o devorador. Por que você prospera? Porque aquilo que Deus te dá cresce. Por que cresce? Porque o devorador deixa de ter acesso na tua vida, nas tuas finanças, na vida dos teus familiares. E aí, só pegar aqui, já que você está falando de amor, aqui, a palavra é exatamente essa que o pastor Eli usou, do 11. Por amor.
Não é por obrigação que Deus me abençoa. Não aqui obrigação. está. Tati Mutante está aqui. Não é por obrigação. Já que você devolveu, então eu tenho que te abençoar. Porque é por amor, altamente por amor. E só por isso, por amor, tal qual a entrega. A entrega é nesse sentido. Ou não, pastor Walter Miranda? Claro, eu não fujo disso. Tá? Eu usei o termo obrigação aqui em termos de responsabilidade que nós temos. Compromisso. Tudo que eu tenho, eu reconheço que é Deus que me abençoa e cuida de mim, de cada um de nós. Tudo. Eu não vou entregar o dízimo ao Senhor e faço com prazer, e o salvo faz com prazer. O pastor doutrinando bem o rebanho, a ovelha vai ter o prazer de entregar o dízimo. Não faço naquela de que vou receber. Poxa, a gente entrega o dízimo com prazer pelo que já recebemos, pelo que Deus é. Poxa, é uma gratidão no coração de cada um de nós. A começar do Calvário, que ele fez lá por mim, me dando a salvação, escrevendo meu nome no livro da vida, e vem até agora, desde o ventre da minha mãe, me cuidando de mim até hoje, e me abençoando diante do rebanho. Deus tem abençoado o pastor Eli, amém? Mas não significa que o pastor, né, um pastor que quiser fazer uma campanha na igreja, ele tem um sistema de administração que Deus está abençoando ele. Mas, se um pastor fizer uma campanha na igreja com um objetivo específico, não está fora não. Desde que aquilo é bem aplicado, é bem feito, né, para uma campanha de alguma coisa, e muito acontece, Deus tem abençoado pastores quanto a isso, não está fora, pode ser feito. Agora, o assunto nesse, o assunto é dízimo. O dízimo, nós temos que entender, Deus nos dá 100. Sim, pastor? Só um minutinho, pastor Walter. Eu não falei da campanha, porque Moisés fez campanha, Ezequias fez campanha, eu falei do acharcamento. Ah, certo, entendi. Ok, pastor, nessa hora dessa palavra, eu não ouvi essa palavra. Tudo bem, mas Deus nos dá 100, e a gente devolve 10, só 10. Isso aí é questão de fé. Dízimo é questão de fé também. É para Deus mexer com a vaidade, com o orgulho, a soberba de cada um de nós. Ele só quer 10 dos 100 que Ele nos deu. Vamos entregar? O crente por amor entrega. Agora, não podemos fugir do outro lado. É que se eu fugir do outro lado, eu também vou errar. Não vou dizer porque, não, se você não entregar, você está embaixo de maldição. Mas o crente entrega o dízimo do Senhor. E ele sendo salvo, ele fugindo desse temor, deixar de entregar aquilo que é de Deus, do que ele exige, ele corre risco. Porque nós temos um Pai que nos corrige. E cada um deixa de ser abençoado. E Deus pode nos corrigir. Eu creio nesse Deus que é Pai. A correção de Deus é uma maneira didática, pedagógica, de Deus me levar a entender para eu melhorar. Para eu mudar daquele meu quadro de desobediência, porque eu vou sofrer com aquilo. E obedecendo, mais e mais eu vou ser abençoado por ele. Pois é, o assunto ele é fantástico, né? E a gente está caminhando aqui, a mesa tá. Por isso que cada frase de um debatedor aqui é uma aula hoje, graças a Deus. Os ouvintes estão aqui comemorando aqui, agradecendo a Deus nesse sentido. Pastor Humberto Siqueira, a gente também não pode aqui nesse nosso debate achar que eu serei abençoado só porque eu entrego o dízimo. Porque tem um monte de... Eu ia usar um termo aqui, mas eu não posso usar, porque eu sou a rádio agora aqui. Que entrega dízimo, mas faz um monte de outra coisa que não dá testemunho, não dá fruto. E Deus não vai abençoá-lo porque ele entregou o dízimo. Que aí a gente cai na mesma malha, na mesma dificuldade, na mesma conversa fiada de que muita gente, não, se entregar, tá tudo certo, vai resolver, vai abençoar 10 por 1, 1000 por não sei quanto sujeito que tá com a vida toda complicada, mas ele entrega. Como é que é isso? Usa Isaac, né, que deu oferta, e aí 30 por 1, 100 por 1, o cara teve 100 por 1 e tal. São essas coisas, esses termos que são usados, textos, né, isolados, buscando algum entendimento. Aqui, eu estava aqui, né, você já me conhece nesses anos todos juntos aqui, e me vendo aqui meio que quicando no banco, porque olha como é que o Espírito Santo de Deus é perfeito. Eu vou coadunar com o que você disse agora, com o que você acabou de falar, com um texto bíblico, eu estou aberto aqui para balizar o que você falou aqui, para dar fulcro ao que você falou. Olhe bem o que Jesus vai dizer. E até quando alguém fala assim, Jesus não tratou de dízimo, olha o que Jesus vai dizer. Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante,
Então, muito mais importante que dar o dízimo, tem outras coisas. Na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer. Olha que bonito, sem omitir aquelas. O que ele faz com o dízimo? Coloca dentro de do bolo todo. Está tudo junto, está uma coisa ligada à outra. Eu falo isso no momento da igreja, das pessoas contribuírem. O momento de ofertar e de entregar o seu dízimo, de participar com o seu dízimo, de contribuir com o seu dízimo, de devolver o seu dízimo, é de culto. Igual quando você dá glória a Deus, quando você bate palma, é a mesma coisa. Eu estou cultuando a Deus. E aí cai nesse erro, porque tem muita gente que usa o dízimo até pra, dei o dízimo, tá tudo certo, agora eu estou abençoado. E não é assim. Eu acabei de ler o texto bíblico aqui. Eu poderia correr o risco de afirmar aqui que Deus está muito menos preocupado com dízimo e está muito mais preocupado com os outros frutos que a pessoa pode produzir. Como, por exemplo, o amor, que é o fruto do Espírito. E aí envolve todas as outras coisas. Eu gostaria, pastor Eliel, de chegar aqui e dizer o seguinte: o dízimo é obrigado, tem que dar, senão tu vai para o inferno, tu vai morrer, porque é muito mais cômodo para o pastor pegar o texto, manipular. Mas eu seria hipócrita, eu seria uma pessoa, na realidade, leviana, e eu assumiria uma responsabilidade com Deus diante disso. Eu prefiro instruir ao povo, ensinar ao povo e levar ao povo ao entendimento de que tudo que eu faço para Deus, eu faço com amor. Não faço por obrigação. Eu faço com alegria, sem constrangimento, por prazer e com amor. Porque a relação de Deus é com amor. Pastor Pedrão, a pessoa está questionando também aqui o dízimo em dinheiro, pois antigamente não era em dinheiro. Mas aí a gente vai ter que criar aqui uma linha histórica. Quer dizer, o escambo começou do tempo pra cá. Isso. Vai trazer sal, né? Porque salário vem da palavra sal, que era moeda de... Vamos lá, vamos ver, galera. Só pra gente, em respeito aqui aos questionamentos aqui, né, pastor Pedro? Lógico. Então o que acontece? Cada vez mais o dinheiro é escasso, né? Até nós ainda na CB Rio não colocamos máquina de cartão de débito. Mas, por exemplo, as pessoas não usam mais cheque e não usam mais espécie até por assalto, né? Medo ou preocupação. Então, cada vez mais o dinheiro plástico, né, é uma coisa que está sendo utilizada. Então, o que acontece? O grande problema hoje, Eliel, é essa conotação. Se o pastor está pedindo para você entregar em dinheiro, dá uma olhada que deve ter caixa 2 aí nesse negócio, né? Porque lá, por exemplo, na nossa aqui, todo o dinheiro é depositado em conta corrente, 100% do dinheiro. Se entrou 5 mil em dinheiro e tem que pagar 5 mil em dinheiro, deposita na conta e saca os 5 mil. Então, tudo isso é registrado. Agora, o que acontece é o seguinte, para deixar claro a questão do nosso ouvinte, essa preocupação que existe, quando você perguntar a um pastor, que tiver com um pastor, que seja o seu, que seja qualquer outro, que fala que dízimo obrigatório, que que o Senhor vai te abençoar, isso e aquilo, fala para ele o seguinte, igual eu conversei com um cara uma vez, eu quero que você me aponte uma pessoa, um seguidor de Jesus, em todo o Novo Testamento, que enriqueceu após seguir a Cristo. Eu quero o nome de um que prosperou. Paulo, quando chegou, o Senhor disse assim, vou ensinar ele o que é sofrer pelo Evangelho. Zaqueu, quando se converteu, para de roubar e devolve. Então, o que acontece? Aí, quando você fala isso pro cara, ele vai, não, porque Abraão, Davi, Salomão, ele tá falando de rei, rapaz. Tá falando de rei, tá falando do patriarca, tá falando do fundador do povo de Israel. Então, no Novo Testamento, você não encontra Pedro era pobre, continuou pobre. Entendeu? Jesus veio e não tinha onde repousar a cabeça. Então, as pessoas confundem. Então o problema é que o sistema leva a gente a tal ponto que você precisa de uma monta de dinheiro para sustentar toda a mobilização do que acontece. Então, dízimo não é investimento financeiro. Dízimo é investimento na sua vida relacional com Deus. Você sendo um dizimista, Deus vai abençoar o seu casamento. Deus vai abençoar os seus filhos. Deus vai abençoar a sua saúde. Então não é troca financeira, isso é uma balela. Então o que é prosperidade? Prosperidade é carro zero? Prosperidade é casa nova? Prosperidade é ter uma família aos pés do Senhor? Prosperidade é ter paz? Prosperidade é ter misericórdia, graça. Pedro, mas é isso que cria esse terrorismo que está aí, né? De alguns líderes, que a pessoa, se ele não prosperar, ele está embaixo de maldição, fica o cara terrorista, vai dando tudo enganosamente, né? Isso é absurdo. Então, esse tipo de conotação que eu queria passar para o ouvinte nessa última fala, que prosperidade, querido, não é dinheiro.
até porque diz, não junte tesouro nessa terra onde a prata, né, ela é corroída, era roupa que o pessoal guardava, as traças comem. Então, juntar tesouro no céu. A vida aqui acaba rápido, amigão. Parece que eu casei ontem e já só vou de 3, né? Minha filha está esperando neném. Então, a gente precisa entender isso. O dízimo é um privilégio relacional seu com Deus. Bom, eu tô em cima da hora, já explodindo tudo quanto é horário aqui, mas eu tenho que fazer essa pergunta aqui. Queria até que Pastor Eli, em rápidas palavras, eu entrego o que eu quiser entregar. A gente tá falando aqui de dízimo 10, eu posso entregar 50. Exatamente. Desde que seja um propósito do meu coração. Eu não posso ser induzido, coagido, ser forçado e levado a isso. Eu posso entregar 100% se eu quiser. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, a tônica é a mesma. Eu vou cultuar ao Senhor com o que eu propus no meu coração. Eu coloquei uma palavra aqui, sintetizando. Ser dizimista e ser ofertante é saber priorizar Deus em amor. Didaticamente é isso, né? Perfeito. Pesquisa do dia. Olha o resultado final aqui. Tivemos uma mudança, hein, gente? Graças a Deus aqui, o entendimento da mesa. Eu falei aqui, nós começamos com 57%, dizendo que é obrigatório. Já passamos para 49%, 51% dizendo ser voluntário aqui. No entendimento, aí dessa questão de ser por amor, então não pode ser algo impositivo com um peso de maldição sobre a sua vida. Então, andamos um pouco mais um capítulo. A gente vai voltar mais rápido possível para a gente voltar a falar sobre essa questão aqui. No próximo passo, se Deus quiser, a gente vai montar aqui. E essa questão da administração, que também é muito questionada, a questão da transparência disso. O governo também já está de olho em Brasília, alguns projetos também, né, nesse sentido aí. A gente vai continuar batalhando aqui a cada semana aqui esse assunto para a gente trazer entendimento ao povo aí. Beleza? Ponto final no nosso debate. Esse seminário no ar. Pastor Walter Miranda, querido, obrigado pela participação, meu irmão. Prazer estar aqui.